Qual é o selo de Deus no Novo Testamento? O Espírito Santo ou o sábado? Essa pergunta ela é tão ridícula para um cristão que nem precisaríamos estar falando sobre ela aqui em nosso canal. Mas, infelizmente, muitos grupos sectários, dentre eles os adventistas do sétimo dia, persistem em acreditar que o sábado, de algum modo, constitui-se como o selo de Deus para o cristão. Eu convido você a apreciar um artigo em um site adventista, o site oficial da Igreja Adventista, do Dr. Albert Tim, onde ele fala sobre isso. Vamos lá? Bom, estamos aqui no Centro de Pesquisas Ellen G. White, tá, da UNASP, que é a Universidade dos Adventistas do Sétimo Dia. Esse site aqui é um site de pesquisas onde eles respondem várias questões, principalmente aqui em perguntas sobre Ellen White, perguntas de temas bíblicos. Esse artigo aqui está dentro dessas perguntas de temas bíblicos. O Dr. Albert Tim é um teólogo adventista, muito reconhecido dentro da Igreja Adventista Brasileira, e ele vai tentar responder aqui em um artigo, deixa eu ver aqui, da revista do Ancião, de 2007, sobre esse tema: o selo de Deus é o sábado ou é o Espírito Santo? Vamos lá, vamos ver o que o Sr. Tim tem a falar. Algumas pessoas têm dificuldade de harmonizar a função do Espírito Santo e o papel do sábado no selamento final do povo remanescente de Deus, ou seja, dos adventistas. Não resta dúvida de que a habitação do Espírito Santo na vida do crente é a maior evidência de que este se encontra em estado de salvação. Então aqui ele vai citar vários versículos, tá? Dentre eles 2 Coríntios 1, 21 e 22, Efésios 1, 13, 4, 30, onde fala que o Espírito Santo é o selo. Interessante que eles não citam isso textualmente, só jogam um versículo, né? Talvez para amenizar o impacto que isso tenha no argumento do Sr. Tim. Mas enfim, seja como for, aqui eles vão falar sobre essa questão, vão falar que é o Espírito Santo, que é o selo da salvação, tal. Mas eles não dão o braço a torcer, claro. Olha o que eles vão dizer. O processo de restauração das verdades bíblicas pelos pioneiros adventistas do sétimo dia também foi selado, ou seja, aprovado pelo Espírito Santo. Opa! Aqui já começa os malabarismos exegéticos do Circo de Solera adventista. Meu amigo, é malabarismo exegético. Olha o que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo pegar a palavra selado junto com as heresias que a Igreja Adventista apregoa como se fosse restauração da verdade, né? E falar que isso é aprovado pelo Espírito Santo, portanto, constitui-se um selo para o cristão. Percebeu toda a engenhoca, toda a maracutaia envolvida nessa exegese, ou melhor, exegese, porque eles pegam toda a teologia formada a respeito do sábado e tentam forçar violentamente sobre o texto bíblico. Mas aqui nem texto bíblico eles têm para forçar isso. Então eles vão, né, em uma outra via, né, tentando forçar isso através de um malabarismo semântico. Vamos lá. Muito bem, sabemos nós como foi estabelecido cada ponto da verdade, sobre ele posto o selo pelo Espírito Santo de Deus. Então as verdades adventistas é o selo de Deus. Dentre elas, lembra, é o sábado. Descrevendo sua participação em algumas reuniões em Lancaster, Massachusetts, na década de 1880, a senhora White menciona que o Senhor ouviu nossas súplicas e seu Espírito colocou o seu selo à nossa obra. Olha o malabarismo, tá? Eles não têm texto bíblico, não há nenhuma citação de nenhum texto bíblico que fala que o sábado é o selo de Deus. Para isso, o que eles fazem? Eles vão atrás da autoridade de quem? Da sua profetisa Ellen White. Eles continuam, mas a função seladora do Espírito Santo no plano de salvação não conspira contra a identificação do sábado como selo de Deus vivo. Meu amigo, isso é um contorcionismo exegético assim, descancarado, né? Olha o que eles estão fazendo. Isso não conspira, ou seja, do Espírito Santo ser o selo de Deus, isso não desacredita, ou seja, não menospreza em um sábado também ser o selo de Deus. Aí,
eles vão citar dois versículos de Apocalipse. O capítulo 7, versículo 2, onde fala que o anjo tem o selo de Deus, e o versículo 9, capítulo 4, sobre o selamento dos servos de Deus. Mas em nenhum desses versículos fala que é o sábado. Em nenhum deles está escrito que o sábado é o selo de Deus. Eles precisam então forçar o texto bíblico, manipular as escrituras para tentar forçar a ideia de que o sábado é um tipo de um selo de Deus para o cristão. Vamos lá. No desfecho da grande controvérsia entre a verdade e o erro, em realidade o Espírito Santo é concedido aos que conhecem a Deus. E por essa razão ele é chamado por Cristo de o Espírito da Verdade. Sua obra é conduzir os seguidores de Cristo a toda a verdade, da qual faz parte o quarto mandamento do Decálogo, que ordena a observância do sábado. Sim, só que quando Jesus Cristo falou que o Espírito Santo levaria os crentes a toda a verdade, ele nunca fala sobre o sábado. Eu quero aqui fazer um desafio a algum adventista para me mostrar no Novo Testamento o sábado como selo de Deus. Me cita apenas um versículo. Eu acho que ninguém vai acatar esse desafio. Sabe por quê? Porque não existe nenhum versículo que fala que o sábado é o selo de Deus. Eles passariam vergonha. Então eles precisam ficar nesse malabarismo, nesse estica-encolhe exegético aqui. Vamos continuar. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo só será advertido ao ver os que creem na verdade sendo santificados pela verdade, agindo por princípios altos e santos, demonstrando-se em seu sentido alto e elevado a linha divisória entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que os pisoteiam a pés. A santificação do Espírito demarca a diferença entre aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que guardam um dia de repouso espúrio. Percebeu? O selo de Deus aqui não é mais o Espírito Santo, e sim o sábado. Eles, de modo assim, bem sutil, eles vão deixando o Espírito Santo de lado, né, de ser o selo de Deus, e vão introduzindo cada vez mais o sábado como o selo de Deus para os cristãos. Portanto, finalizam, a habitação santificadora do Espírito Santo na vida é o selo da salvação do crente, que permanece nele, enquanto este permitir que o Espírito Santo conduza a toda a verdade. Bom, até aqui tá certo. No conflito final entre a verdade e o erro, a humanidade acabará se polarizando entre os que observam o sábado bíblico instituído por Deus e os que veneram o domingo de origem pagã. Nesse contexto, o sábado assumirá a sua função de sinal escatológico de lealdade incondicional a Deus. Eles sempre inventam algumas coisas, né? Mesmo que não esteja na Bíblia, eles sempre vão inventando. Então, vamos estudar um pouquinho sobre essa questão. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o selo de Deus e sobre o sinal. Bom, eu não sei se você percebeu, mas em dado momento eles citam Êxodo 31 para falar que o sábado é o sinal de Deus. Mas não é apenas Êxodo 31, onde mostra que o sábado é o sinal de Deus entre Deus e o seu povo. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, versículo 12 e depois no versículo 20, Deus fala também que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. Vamos dar uma lida nisso. Acompanhe comigo aí. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. Agora vamos para Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, depois o versículo 20. E também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Versículo 20. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 20. Você percebeu uma coisa aqui? O sinal do sábado é entre Deus e o seu povo. Mas qual povo? Os cristãos? A igreja? Não, o povo de Israel. É entre mim e vós. Deus deixa bem claro. O sábado é um sinal entre ele e o povo de Israel, porque Deus fez um concerto única e exclusivamente com o povo de Israel no Sinai. Então ali Deus deu a lei exclusivamente ao povo de Israel. E também, como o sábado está incorporado dentro dessa lei dada ao povo de Israel, o sábado também constitui-se um sinal entre Deus
e este povo. Não é entre Deus e a igreja. Eles precisam fazer um contorcionismo muito grande para tentar arrancar esse texto fora do contexto e aplicá-lo à igreja, sendo que a Bíblia ela não fala nada disso. Aliás, o sábado nem é chamado de selo no Antigo Testamento, ele é chamado de sinal. Agora, existe um outro elemento, né, litúrgico, no qual Deus chama de sinal e selo. Esse é o verdadeiro selo do judeu no Antigo Testamento e também o sinal. Estamos falando da circuncisão, né? Paulo, e lá no Antigo Testamento, fala que a circuncisão, é o selo de Deus e também constitui-se um sinal entre ele e o seu povo. Vamos ler? Gênesis capítulo 17, versículo 11 diz assim: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Ou seja, a circuncisão é o sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Agora vamos em Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 11 diz assim: E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão. Percebeu? Somente a circuncisão que é chamada de selo de Deus no Antigo Testamento. É o selo de Deus entre Deus e o seu povo e também um sinal. O sábado também era um sinal, mas ele não é chamado de selo de Deus. Em nenhum lugar da Bíblia o sábado é chamado de selo de Deus. Agora, quando Deus ele quer fazer uma aliança com o mundo inteiro, tá? Não só com os judeus, ele deixa bem claro isso na Bíblia. Tá? Por exemplo, capítulo 9 de Gênesis. Quando Deus faz aliança com a terra, ele não só especifica, como ele deixa um sinal para toda a humanidade. Vamos dar uma lida? O meu arco, ou seja, o arco-íris, tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Percebeu? Esse é o sinal de Deus com toda a humanidade. O sábado não. O sábado é um sinal específico para um povo específico, numa ocasião específica, dentro de um contexto específico. Tá? Não é para todo o mundo, para toda a terra, para os gentios. A aliança que Deus fez através do arco-íris, no qual ele falou para Noé que não destruiria mais a terra com água, e por isso ele colocaria o seu arco no céu, que todas as vezes que as pessoas vissem esse arco, lembrariam dessa aliança. Essa aliança sim é geral. Essa aliança é para todos, gentios e judeus. Agora, o sábado e a circuncisão é somente entre Deus e o povo de Israel. Agora, quando Deus ele fala no Novo Testamento sobre o selo dele, este selo sempre é identificado com o Espírito Santo, nunca com o sábado, nunca, nunca, nunca. Vamos ler? O qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Em 2 Timóteo 2,19 também está escrito: Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Novamente, aqui nós não vemos o sábado como selo. Vamos lá, mais uma vez? Agora nós temos Efésios capítulo 1, versículo 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o quê? Com o sábado? Não, com o Espírito Santo da promessa. Agora, capítulo 4, versículo 30. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja, em nenhum momento o Novo Testamento coloca o sábado como selo de Deus. Isso é invenção de adventista da cabeça de Ellen White. O único fundamento que os adventistas têm é pegar textos de Ellen White, né? Textos distorcidos, para fundamentar a sua doutrina do sábado como selo de Deus, porque a Bíblia não os apoia de modo algum. Jesus também falou sobre um selo, e Deus colocou o selo dele no seu Filho. Vamos dar uma lida lá em João capítulo 6? Capítulo 6, versículo 27 do Evangelho de João diz assim: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Que selo que é esse? O selo da autoridade de Deus, da aprovação de Deus ao ministério de Cristo. Também não fala sobre o sábado. Seria muito interessante se o sábado fosse de fato o selo de Deus,
Paulo com certeza falaria abertamente. Ó, vocês foram selados com o sábado, que é o selo de Deus. Tá? Lá em Apocalipse, tá? Apareceria o nome do sábado, né? Que o anjo tinha o selo do Deus vivente, o sábado, para selar os 144 mil. Lá no capítulo 7 de Apocalipse. Mas aparece o nome sábado? O sábado não aparece, meu querido. Então não adianta ficar inventando coisas que não está na Bíblia. Se você é adventista, está à procura da verdade, fique com a palavra de Deus. Perceba como que os teólogos adventistas e mesmo Ellen White, eles fazem um malabarismo para tentar forçar uma doutrina que não é bíblica. Nós devemos ficar com o que a Bíblia diz, tá ok? Então, isso aí só foi uma reflexão, né, para acabar de vez com essa lenga-lenga de que o sábado é o selo de Deus e por isso nós devemos guardar o sábado, enfim. Existem outros desdobramentos desse tema também, tá? Eu posso até comentar em outros vídeos aí, mas esse aí é para ficar bem claro que a Bíblia não aprova, ou não indica, ou não menciona o sábado como o selo de Deus, tá ok? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like também, tá bom? Até lá!